Nós então vamos, como falado, ler a passagem de Jó 34, versículo 19. Jó 34, 19. Convidava, no caso, todos aqueles que puderem a se colocarem de pé como um sinal de reverência à palavra do Senhor. E nós vamos fazer a leitura da versão Almeida século XXI. E diz assim a palavra do Senhor, Jó 34, 19. Vamos ler todos juntos. Aquele que não faz discriminação em favor dos príncipes, nem estima o rico mais que o pobre, pois todos são obra das suas mãos. Então até aqui, podem se sentar, até aqui temos lido a palavra do Senhor. Nós na semana passada começámos a introduzir esta questão das ofertas e de como nós temos este pilar para cada culto comunitário que nós realizamos e realizar para o Senhor nosso Deus. E então nós queremos refletir não só num aspecto, como eu tenho dito, não só num aspecto limitado, reduzido, como fosse uma caixinha na nossa vida, como se fosse, digamos assim, uma coisa que a gente faz um visto no nossa checklist de bem, eu já dei, digamos assim, a parte que é do Senhor, e nós não compreendamos, acima de tudo, o aspecto principal, primordial, mais abrangente daquilo que é o nosso relacionamento com os bens materiais e o nosso relacionamento diante do Senhor com os nossos recursos. Nós hoje, em particular, na semana passada demos essa introdução, vamos falar um bocadinho sobre o conceito, ou mais especificamente, sobre o conceito de mordomia, ok? Hoje vai ser o principal que nós iremos estar a falar. Ainda no ano passado, aliás, creio que já fez um ano, cerca de um ano, que veio aqui à nossa igreja, uma irmã, no caso é nossa cunhada, que veio, ela sendo formada em economia, mas sendo cristã, veio falar um pouco sobre a questão de mordomia cristã e de como nós, como cristãos, devemos ter um relacionamento saudável com os recursos que o Senhor nos dá. E a nossa ótica de pensar com base nisso, o nosso relacionamento com o Senhor em primeiro lugar, e isso norteando todos os aspectos da nossa vida, inclusive na forma como nós lidamos com os recursos que o Senhor nos dá. Outra questão, não é, que eu também já introduzi na semana passada, possivelmente nós na próxima pregação, ou seja, daqui a 2 semanas, porque para a semana é o aniversário, às 4:30 da tarde, no domingo, lá no Centro Pastoral Paulo VI, ali à entrada de Dark. Não faltem, tragam convidados, temos espaço à partida para toda a gente, e então queremos mesmo encher aquele auditório. O auditório tem lotação para 400 pessoas, então conto com vocês para ajudarem a enchermos o auditório. E, como estava a dizer, a partir daqui a 2 semanas, eu irei falar um bocadinho sobre também esta questão, com o facto de que, biblicamente, como nós também vimos na passagem de Jó, biblicamente falando, riqueza não é sinónimo de pecado, mas também não é sinónimo de bênção. E pobreza material não é sinónimo de pecado, mas também não é sinónimo de bênção. Nós temos que ter sempre em equilíbrio essa questão, porque há quem fale, como nós também iremos ter uma pregação dedicada específica e exclusivamente a analisar sobre isso. Há quem caia no excesso da teologia da prosperidade, não é? E que tudo gira à volta dos bens materiais e de saúde física, e que ninguém pode passar por qualquer doença, não pode passar por dificuldades financeiras, porque o argumento é que somos filhos do rei, então temos que também ter todas as riquezas que o rei tem, e nós então deixamos ficar a Bíblia quase toda para ficarmos com algumas passagens que nos falam sobre realmente o Senhor providencia, provê e nos abençoa também materialmente muitas vezes. Mas em contrapartida, e eu creio que isso também é bem presente na cultura portuguesa, por exemplo, também não podemos cair no erro da teologia da pobreza. Muitas vezes, e isto às vezes é um olhar, não querendo ferir suscetibilidades, mas apenas falando a verdade e aquilo que nós podemos constatar, é algo que vem um bocado dentro do catolicismo romano, esta ideia da pobreza ser um sinal de virtude,
ser um sinal de santidade, que é o outro extremo também. Não é? Nós lemos até o padre Francisco de Assis, se não me falha a memória, e tudo assim, e é toda aquela questão dos franciscanos, dos votos de pobreza e tudo mais, que as pessoas que escolhem literalmente virar pobres e se desprender de tudo, quase já parecendo um bocadinho uma questão assim meio budista, digamos assim, que a pessoa se afasta de todos os bens materiais e vai viver, não é, para ter equilíbrio e estar todo zen, digamos assim. A pessoa vai fazer um voto que eu vou ser pobre, eu vou voluntariamente me tornar pobre. Mas, novamente, isso também, em lado algum, é sinónimo por si de virtude. E então é muito interessante, nós ainda falando sobre aquilo que faltava terminar da pregação da semana passada, falando sobre os desafios do coração e como, acima de tudo, esta questão do mordomia, dos recursos financeiros, é uma questão de coração, é um problema de coração. E quando Jesus diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, não é? De problemas, de pecados. Quando Jesus diz isso é exatamente porque, e ele depois também enfatiza, nós não podemos servir a dois senhores. Não dá para servir às riquezas e a Deus ao mesmo tempo. Servir, ok? É uma coisa que nos domina, é uma coisa que norteia a nossa vida, é uma coisa que é lugar de ídolo na nossa vida. E é um dos maiores ídolos desta vida. E mesmo cristãos podem cair nisso. Mas exatamente por isso é que é um reflexo. Porque é que, novamente, é fácil se encher. Como o próprio Jesus já alertava, qualquer ser humano quer ter saúde, qualquer ser humano quer ter a sua despensa cheia, qualquer ser humano prefere ser patrão do que ser empregado, qualquer ser humano, não é, quer uma vida estável, uma vida financeiramente estável ou eventualmente próspera mesmo. Então é uma coisa, qualquer ser humano quer, digamos assim, bem-estar à partida, não é? E isso por si não é errado, mas há a questão da vontade, da propensão, do desejo idólatra, de que realmente a minha vida gira à volta do eu obter mais isto, eu obter mais aquilo e eu obter mais aquilo outro. Ainda hoje na Escola Bíblica Dominical nós falámos sobre isso, que inclusive, e novamente não é uma questão política por si, é uma questão económica. Eu busquei deixar isso claro, que capitalismo e consumismo não é a mesma coisa. Okay? Quando estamos a falar de capitalismo, estamos a falar de uma questão económica, de uma gestão económica, de liberdade de mercado, de você poder criar a sua própria empresa, ter um produto e que você escolha o preço que vai vender e haver outras empresas poderem fazer concorrência e o Estado, digamos assim, meter-se o mínimo possível nisso. Mas que isso é realmente o impulsionador do desenvolvimento mundial e do conforto que nós agora gozamos. Por exemplo, o facto de a gente conseguir ter aparelhos como este a um preço minimamente acessível é porque não há só uma empresa a fazer. Há várias empresas a fazer e elas têm que competir entre si e nós é que lucramos, digamos assim, ganhamos com isto. No entanto, há várias marcas, inclusive esta, que o seu foco é o consumismo. O seu foco é o consumismo, que é que as pessoas consumam ininterruptamente os seus produtos. Porque, inclusive, como nós falávamos, inclusive, a mentalidade da Apple, não sei se vocês sabiam, é literalmente criar produtos que as pessoas não sabiam que precisavam. Essa é a mentalidade deles, criar produtos, criar uma sensação de epá, eu não consigo viver sem um smartwatch ali a dizer umas mensagens, a dizer quem é que me está a ligar e a ter ali uma imagenzinha da minha família. Eu não consigo agora viver sem aquilo. Eu não consigo agora viver, não é, sem um tablet onde eu posso ter aqui a pregação toda direitinha e tudo mais, sem ter que gastar folhas e papel e tinta. Eu não consigo viver mais sem isso. Passa a expressão, não é? Então, mesmo, como inclusive comentámos, a questão dos smartphones, nós agora praticamente todos temos smartphones porque a Apple lançou o iPhone, foi quem se destacou. E ao ter lançado o iPhone, as outras marcas tiveram que correr atrás e que revolucionou o mundo da tecnologia. Mas, novamente, criou também em nós esta sensação de que eu preciso daquilo para ser feliz. Eu preciso daquilo para estar bem. Eu preciso daquilo para ter equilíbrio, para a minha vida estar. Então, toda a gente à minha volta tem um smartphone, como é que eu não vou ter um smartphone? Toda a gente à minha volta está no Instagram, como é que eu não vou ter uma conta de Instagram? Toda a gente à minha volta tem o penteado assim, como é que eu também não vou ter o penteado assim? Isto, e como também falávamos na EBD, é uma questão que é mais dificultosa para os adolescentes e jovens. É um problema.
Como há muito aquela tendência de todos ficarem padronizados. Não sei se vocês já passaram alguma vez ao pé de uma escola secundária e as miúdas são todas corridas com o mesmo estilo de roupa, com o mesmo penteado, com as mesmas coisas, ouvem as mesmas músicas. É tipo uma fábrica. Entraram tipo numa fábrica e aquilo foi produzido em série. É incrível. E novamente, isso em si não tem nada de benéfico. Deus, se nós olharmos à nossa volta, conseguimos ver como Deus foi criativo. Deus é criativo. E faz pessoas de todas as cores, de todas as etnias, não é? De todas as línguas e tudo mais. Deus é criativo. Deus tem bom gosto. E como um bom artista, ele é muito diverso na sua forma de criar. E por isso é que nós temos, não é? Esta como eu ia dizer, diversidade de aparências. Diversidade de aparências apenas, não é? Tendo dois sexos, homem e mulher. Mas então, amados, como eu estava a dizer, terminando esta questão dos desafios do coração, nós temos que ler uma passagem que fala muito sobre isto, que é a parábola do rico insensato. A parábola do rico insensato fica em Lucas 12, a começar no capítulo 15. Lucas, capítulo de número 12, a começar no versículo 15. E aqui nós encontraremos várias questões que estão correlacionadas também parecido com o relato do jovem rico. Ok, amados? Então, Lucas 12, eu falei, mas não abri. Lucas 12, a começar no versículo do número 15, diz-nos assim a palavra do Senhor. E disse ao povo, cuidado! Isto é Jesus em particular aqui a falar, ainda que toda a palavra é a palavra de Deus. Evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. A nossa cultura contemporânea discorda completamente disto que Jesus aqui está a dizer. Então lhes propôs uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo, que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse, vou fazer isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo, armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse, insensato. As versões antigas diziam, não é? Louco. Esta noite te pedirão a tua vida, a tua alma é intercambiável. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Então, a Bíblia, como eu disse, por si, não coloca a riqueza como sinónimo de bênção, mas também não é sinónimo de pecado. O que é pecado, sim, é seja rico, seja pobre, ter amor às riquezas, ter o amor ao dinheiro, ter o amor aos recursos. E nós encontramos aqui três aspectos principais que nos mostram exatamente a loucura de como este homem vivia em função das suas riquezas, em função dos seus recursos. E pensava exatamente não que os seus recursos foram-lhe emprestados por Deus, colocados nas suas mãos por Deus, para eles administrarem para a honra e glória do Senhor Deus. E parte disso, como nós falávamos na semana passada, é até cuidar da nossa própria família, suprir para a nossa própria família e para a nossa família da fé. Mas, novamente, este homem tinha um amor profundo às riquezas e uma mentalidade completamente egocêntrica. Completamente egocêntrica. Logo, um dos aspectos que nós podemos chamar a atenção é que ele não pensava em ninguém além de si próprio. Não sei se vocês já repararam na passagem. Ele diz, farei, tenho, colhi, vou, derrubarei, edificarei, colocarei, vou descansar, vou beber, vou me alegrar. Ele não fala em momento algum em ser bênção para mais ninguém. Ele em momento algum está a falar nas suas riquezas como um recurso para abençoar pessoas. Ele está a pensar em si, em si. Uma passagem que nós poderíamos até ler
para sedimentar esta questão, fica na primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 15, versículo 32. 1 aos Coríntios 15, 32, nos diz assim: se, como um simples homem, lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esta é a mentalidade deste homem. Vou comer e beber, porque é isto que é a vida. Eu tenho que aproveitar a vida, não é? A expressão. Tenho que aproveitar a vida. Claro que isto é Paulo a falar sobre a questão da incredulidade em relação à ressurreição. E ele cita exatamente um provérbio popular daquela altura. Esta ideia de que comamos e bebamos porque amanhã a gente vai morrer. E é isto que a gente leva desta vida. É muita mentalidade deste povo. A gente tem que aproveitar a vida, viver ao máximo, experimentar tudo e tudo mais. Novamente é uma mentalidade completamente egocêntrica. Não é uma mentalidade de vida eterna. É uma mentalidade da vida só do que se passa aqui que a vida é a sério e é aqui que eu tenho que aproveitar. O segundo aspecto que nós poderíamos denotar em relação a este homem é que ele não pensava em Deus nem o tinha em consideração. Em momento algum nesta parábola ele fala sequer sobre Deus. Ele dá sequer graças a Deus que foi Deus que permitiu ele ter tal colheita. Ele nem sequer pensa exatamente em nome de Deus abençoar outras pessoas à sua volta. Então nós vemos exatamente isso. Que ele tinha a certeza e confiança nas suas posses e não em Deus. E aí é que está a questão, como o próprio Jesus depois aprofunda um bocadinho em Mateus 6, de nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Nós colocarmos as nossas pressas, as nossas petições, as nossas necessidades diante do Senhor Deus, mas exato, não andarmos ansiosos. Porque, como também diz, a nossa vida não consiste na quantidade de bens que nós possuímos. Mas aqui vemos exatamente que este homem estava a confiar em si. Eu vou fazer, eu vou acontecer, isto dá para muitos anos, eu vou descansar, comer, beber, vou usufruir das minhas coisas, deste tudo que eu amelhei. Eu, mim. É assim que nós encontramos aqui este homem. E por isso é que ele em lado nenhum fala, e por isso uma passagem clara que nos fala sobre esse cuidado que nós precisamos de ter é Tiago 4. Tiago 4,13. Carta de Tiago. Na carta de Tiago, capítulo número 4, versículo número 13 em diante, até ao versículo número 17, uma passagem muito interessante e que nós deveríamos realmente refletir nisto diariamente. Tiago diz assim o seguinte: agora prestai atenção. Vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabes o que acontecerá no dia da manhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, vivermos e faremos isto ou aquilo. Desculpem, viveremos e faremos isto ou aquilo. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo o orgulho que é como esse, desculpem, é maligno. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós temos exatamente esta questão de que realmente a gente deve sim, como ainda a cultura tinha um bocadinho disso, dizer vamos marcar, nos encontrar amanhã, sim, se Deus quiser. Mesmo até amanhã se Deus quiser. A cultura ainda tinha um bocado isso. E cada vez mais até as pessoas começam a parar de dizer isso, mesmo como uma questão de uma qual Deus, qual carapuça. Se eu quiser, se eu fizer, se eu ganhar forças e fizer, eu é que me levanto pelos meus próprios cadarços. Eu é que faço as coisas acontecerem. Não é? A velha história, como nós já falávamos na semana passada, de, não é? Tudo bem, graças a Deus. Qual graças a Deus? Graças a ti. Que se não trabalhares para colocar a comida na mesa, não acontece nada. Não é graças a Deus. É graças a Deus. Exatamente como a irmã Marta estava a dizer há bocado no momento dos cânticos.
Cada dia é um milagre da mão do Senhor, de nós podermos acordar, despertar para mais um dia com fogo no nosso peito. Não é? Cada batimento do nosso coração é tudo pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós lembramos aquela passagem que nos diz, não é, que as misericórdias do Senhor Deus se renovam a cada manhã. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Porque nós somos pecadores. E todos os dias pecamos. A toda a hora a gente peca. Então se Deus nos fosse cobrar diariamente aquilo que a gente faz, não se safava um. Eu não me safava. Se vocês safavam, parabéns. Eu não me safava. Então lembramos que é isso, as misericórdias do Senhor, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou em nosso lugar e nos reconciliou com Deus. Por meio dele, em Cristo, nós temos paz com Deus. Em Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós não temos de temer e andar ansiosos, exatamente, pela nossa condição diante de Deus, mas nele, perdoados nele, por meio dele, nós encontramos descanso para as nossas almas e segurança de dias melhores, porque é sempre debaixo da provisão, providência, graça do Senhor Deus. É muito interessante esta passagem de Tiago, se nós recuarmos para dezembro de 2019. Já pensaram? Nós ali a prepararmos as passagens de ano. Então, para o ano vai ser um ano melhor e tal, um ano de conquistas, um ano da gente trabalhar bastante e não sei o quê. De repente chega ali a janeiro, começam a falar lá de uma gripe que vinha ali do lado da Ásia e não sei das quantas. E a gente, o que é isso? Não chega cá, então está lá longe. Como é que isso vai chegar aqui e vai nos chatear, não é? De repente chega a fevereiro, cuidado e tal, agora isto, tenham aí cuidado com os ajuntamentos, agora nessas alturas do carnaval, cuidado aí e não sei o quê, porque a coisa pode começar a complicar-se. Mas o que é isso? É uma gripe lá deles, eles passam a vida a ter este tipo de epidemias, vai chegar cá. E de repente chega a março e a história da humanidade mudou. A história mudou. E não que obrigatoriamente tenha mudado em si por causa da doença, mas o impacto que a doença causou. A forma como a nossa sociedade virou. Como os nossos governantes utilizaram inclusive isso para muitas coisas. E de repente a gente que via que, por exemplo, na nossa Constituição, que o governo não se pode, pelo menos na Constituição portuguesa, o governo não pode vir sobre a igreja nenhuma e mandar fechar, e mandar não haver culto. Mas de repente vemos a recomendação de que nós parássemos de ter cultos. A outra hora, nem em tempos de guerra as igrejas fechavam. Na Ucrânia, as igrejas continuam abertas neste momento. Mas, por sua vez, e nós ficámos meio condicionados. A gente, não, temos que fechar mesmo. A gente tem que fechar, temos que pensar no próximo e tudo mais. A gente foi tão levados na coisa. Eu estou a dizer, a história da humanidade mudou. É literalmente também... claro que o maior impacto foi a vinda de Jesus. Claro que esse foi o maior impacto. Mas temos várias questões que causaram grandes impactos. O mundo era diferente antes da Primeira Guerra Mundial. O mundo era completamente diferente antes da Segunda Guerra Mundial. E o mundo também era muito diferente antes do Covid. Muito diferente. E então, nós pensemos, não é nós a dizer, não, a gente vai, em março vamos ter esta conferência não sei o quê, em junho vamos ter o EBF das crianças e não sei o quê. Nós já fazemos o planeamento para o ano e de repente a gente pode pegar assim naquele planeamento e colocar assim no triturador. Porque mesmo nós cristãos, muitas vezes a gente esquece que as coisas não são assim claras e constantes e do jeito que a gente pensa. Mas estamos literalmente sempre na graça do Senhor Deus. Podemos saber que em cada situação que acontece, o Senhor continua no controle e o Senhor continua a reinar. Irmãos, guerras, isto é desde que o mundo é mundo. Epidemias, desde que o mundo é mundo. Irmãos, secas durante anos, desde que o mundo é mundo. Enchentes, desde que o mundo é mundo. Não havia fábricas, não havia carros, não havia nada, e já havia secas, já havia enchentes, já havia terremotos, já havia... Tudo isso já desde que o mundo é mundo e desde que o pecado entrou no mundo, não é? Tudo isso já existe. Mas então nós temos que ter essa consciência de que não é nas nossas forças, no nosso jeito, na nossa forma de pensar que vai acontecer isto ou aquilo, mas é exatamente nas mãos do Senhor Deus. E por terceiro,
Os seus planos, os planos daquele homem, não iam além desta vida. Nós vemos exatamente o que ele comenta, versículo 20 e 21, que ele diz: mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus, porque ele só pensava, exatamente, eu vou construir celeiros, eu vou amealhar, eu vou beber, comer, me divertir, descansar e tudo mais, porque agora a minha vida está garantida, está tudo feito. E nós vemos como as coisas de uma hora para a outra mudam completamente. Completamente. E se há coisa que a Bíblia nos está sempre a martelar, e isso é porque a nossa cabeça é bem dura, é exatamente isto, que a nossa vida não está relacionada com a quantidade de bens que nós temos. A nossa vida não gira à volta disso. A segurança da nossa vida, o norte da nossa vida, não pode ser baseado com a nossa conta bancária. Não pode. Não pode. Nós estamos debaixo da direção do Senhor Deus. E isso leva-nos, para concluir esta questão, esta primeira parte, a Mateus 16, 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 26, por sua vez, diz: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Novamente é intercambiável, como eu disse, vida e alma, é intercambiável a gente usar a expressão. Então, de facto, nós percebemos que, como aqui nós podemos ver, como Jesus sintetiza, resume, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Ninguém é mais ou menos com base nos seus bens. Ok? Ninguém é mais, nem é menos. Mas então chegamos à questão da mordomia cristã. E Deus é descrito nas Escrituras como Rei do Universo. A Bíblia assim apresenta Deus. Ele reina sobre toda a criação, por exemplo. Podemos abrir Salmo 47, 2 e 7. E logo a seguir depois também Salmo 96. Mas primeiro, Salmo 47, 2 e 7. O que é que nos diz? Salmo 47, versículo 2 e versículo 7 diz: porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei sobre a terra. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com conhecimento. Depois Salmo 96, 10. Mais um salmo que nos lembram que o Senhor é Rei sobre tudo. Salmo 96, 10 diz: diz entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Então começamos deste ponto de partida. Deus é que é Rei. Deus é que é soberano sobre todo o universo. E exatamente por isso Ele pode entregar, não é? O Senhor é Rei, Ele reina sobre toda a criação e por isso Ele pode entregá-la ou entregar parte, digamos assim, da sua criação a quem Ele quiser. E foi assim que Ele, por exemplo, prometeu dar a Abraão a terra de Canaã como um lugar da sua habitação. Foi Deus que disse: como é meu, eu vou-te dar esta terra para ti. Isto está em Gênesis 12, de 1 a 3. No caso, nós não vamos abrir por uma questão de remirmos o tempo, mas os irmãos podem depois ir confirmar. Depois, então ele expulsou de lá, inclusive, 7 nações cananitas. 7 nações foram expulsas daquela terra. A Bíblia nos descreve que a medida do pecado deles já tinha atingido, não é? Já tinha dado, já tinham superado, não é? A paciência, a benevolência do Senhor Deus. E Deus usou os descendentes de Abraão para expulsarem estas 7 nações daquele território e dar na mão da descendência de Abraão. Foi Abraão que recebeu essa promessa. Sabemos que depois os seus descendentes, não é? É que vão herdar, é que herdaram essa promessa, essa aliança que Deus fez com eles. Depois, porque Ele é Rei, Ele pode também conceder bens, dádivas, posses a quem Ele quiser. Ele, por ter criado o mundo, por seu próprio poder e vontade, Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Deus é dono do universo. Deus é dono da vida. Deus é dono da terra, dos animais, da prata e do ouro, do homem e do nosso corpo. É o Senhor que é dono do nosso corpo, acima de tudo.
Até antes mesmo do nosso cônjuge ser dono do nosso corpo, como a Bíblia assim descreve. O corpo deles é nosso e o nosso corpo é deles. Assim que Deus apresenta a questão do casamento. Mas ainda assim, e acima de tudo, somos de Deus. Nós somos de Deus. Em primeiro lugar e em último lugar, digamos assim, somos de Deus. Eu poderia dar várias passagens para justificar cada uma destas afirmações, mas novamente por uma questão de remirmos o tempo, neste caso nós não o faremos, mas se algum irmão até quiser o esboço da mensagem, eu posso partilhar sem problema algum. Depois Jesus contou várias parábolas nas quais ele coloca pessoas como mordomos de bens que Deus lhes confiou para administrarem. E neste caso é importante a gente ler. Por exemplo, as parábolas do servo vigilante, isto é Lucas 12. Vamos lá voltar para Lucas 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo número 12, a começar no versículo 35 até ao versículo 38. Peço que os irmãos prestem atenção ao que diz a palavra do Senhor, para exatamente digerirem, ruminarem o que aqui está a ser dito. Então, Lucas 12, a partir do 35 em diante, diz: Estai preparados e acendei as vossas candeias. Sede semelhantes aos que esperam o seu Senhor quando volta da festa do casamento, para que quando vier e bater, logo lhe abram a porta. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alertas. Em verdade vos digo que se preparará e os fará assentar-se à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer venha no começo da noite, quer no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados se assim os encontrar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa souber a hora que o ladrão virá, ele vigiará e não o deixará entrar em casa. Estai vós também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperais. Então Pedro perguntou: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? O Senhor respondeu: Qual é o administrador fiel e prudente, que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no coração: o meu Senhor demora para voltar, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor desse servo num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e o despedaçará e lhe dará o destino dos infiéis. O servo que conhecia a vontade do seu Senhor não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade. Será castigado com muitos açoites. Mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo será castigado com poucos açoites. Quem a muito é dado, muito será exigido, cobrado. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. É exatamente assim que o Senhor faz a quem dá mais recursos, a quem dá mais dons, talentos, bens materiais e tempo de vida. Quanto mais o Senhor dá, mais exatamente virá a cobrança. E depois, como eu disse, Mateus 25. Mateus 25, do 14 ao 30, nos diz assim, então, a palavra do Senhor. Mateus 25, 14 ao 30 diz: Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o
pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos. Pois é todo o que tem, mais lhe será dado. E terá com fartura, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui mostra mais uma vez o Senhor a ser como, literalmente, um Senhor que distribui talentos. Para quê? Para multiplicação. Para multiplicação. Então, todos os dons, talentos, não é? Recursos, seja de tempo, seja de vida, são para a honra e glória do Senhor Deus. São para nós multiplicarmos na presença do Senhor Deus. Nós não podemos pegar nos nossos talentos, e quando eu digo talentos, podemos mesmo ir mesmo para a questão espiritual. Os dons que o Senhor nos coloca na nossa mão é para administrar, para bem do reino. E não pegar naquilo, cavar um buraco e enterrar. Nós não podemos enterrar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Seja dons espirituais, seja talentos que nós tínhamos desenvolvido, ou que até tínhamos, nascido com aquilo. Mas, novamente, tudo é para honra e glória do Senhor Deus. Por exemplo, nós podemos mesmo falar em relação à mordomia do tempo. Em relação à mordomia do tempo, nós podemos abrir em Êxodo 20, de 8 a 10. Êxodo 20, de 8 a 10. O que é que nos diz assim a palavra do Senhor? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Quando nós estamos a falar do sábado, já falámos sobre isso já várias vezes aqui na igreja. Atenção, sábado é descanso. Dia de sábado é o dia de descanso. Então, o dia da nossa folga, se nós, por exemplo, temos folgas rotativas, esse é o nosso sábado, ok? Não é o dia de ontem, o dia que veio antes do domingo. É o dia que nós podemos parar, e somos chamados a parar, confiar em Deus, descansar em Deus, nos alegrar em Deus. Se inclusive nós podemos e temos folga no dia do Senhor, não é? No primeiro dia da semana, o dia em que nós lembramos que quando Jesus ressuscitou, é importante que a gente se reúna, que nós congreguemos e nos alegremos no Senhor. E no dia de hoje, na realidade, devia ser um dia para a gente aproveitar e descansar. Curtir a família. Dar graças a Deus. E pensar exatamente que Deus providenciou forças e capacidade estes 6 dias anteriores. E Ele igualmente vai dar forças e capacidade nestes 6 dias que aqui se aproximam. Então hoje é dia de eu dar graças a Deus e descansar no Senhor. Como eu já dei esse exemplo, eu lembro-me, e isto foi um choque para mim, quando eu descobri, ou quando o meu colega de quarto, do meu primeiro ano do seminário, me explicou que ele ao domingo não estudava. Eu fiquei assim, mesmo que ele tivesse um teste na segunda-feira, ele não estudava no domingo. Ele disse, não, o Senhor dá-me 6 dias na semana para eu fazer muitas coisas. Se eu quero estudar para o teste, eu sei já o teste, eu vou estudar antes. Chega ao dia do domingo, é o dia do Senhor. É o dia de ir à igreja, de eu estar com a minha família, de eu dar graças a Deus e confiar em Deus. Porque exatamente o que o dia de descanso serve também é para nós desenvolvermos a nossa confiança em Deus. Por isso, cuidado, irmãos.
Se você pode não trabalhar ao domingo, mas mesmo ao domingo está a trabalhar, ou seja, no dia que tem folga do seu trabalho comum, mas ainda vai fazer muitas outras coisas, cuidado, porque novamente o Senhor criou o dia do descanso para nós. Não nos criou a nós para o dia do descanso, mas criou o dia de descanso para nós e nós precisamos de descansar. Precisamos de descansar, senão podemos ter mais variadas doenças que vêm fruto até de não cumprirmos o quarto mandamento, de guardar um dia de descanso em cada 7. Precisamos de pelo menos um dia de descanso em cada 7. Até muitas vezes no nosso país temos 2. É relativamente comum pessoas terem o sábado e o domingo. Claro que não é toda a gente, mas ainda é relativamente comum se ter o sábado e se ter o domingo. Mas então, em particular, tiro um desses dias para descansar no Senhor. Para descansar exatamente e aproveitar os outros. Porque novamente nós não podemos inverter as prioridades. Em quantas e quantas vezes, não é? Eu próprio me desculpava para não ir à igreja. Não, eu vou ficar a estudar. Tenho um teste amanhã, eu vou ficar a estudar. E de vez em quando isso colava e os meus pais aceitavam e deixavam-me em casa a estudar. Claro que depois o que eu fazia não era só estudar, não é? Havia muitas coisas que eu aproveitava para fazer enquanto eles não estavam em casa. Mas novamente isto é claramente uma inversão e uma violação deste mandamento. É nós estarmos exatamente a colocar o nosso foco em nós, na nossa força, na minha capacidade e não estarmos a descansar em Deus. Quando Deus dá a questão do quarto mandamento, estamos a falar num povo que vivia no deserto. Eles dependiam que Deus mandasse chover, digamos assim, comida para eles apanharem. E na sexta-feira, no caso, como eles guardavam sempre o sábado mesmo, o 7º dia, na sexta-feira Deus dava em dobro para que eles escolhessem. Mas no sábado, ninguém fosse apanhar nada, ninguém fosse fazer nada, porque era para descansar e dar graças a Deus. Então, de uma forma semelhante, nós precisamos de um dia em cada 7 para exatamente nos focarmos em relação a isso. Então, nós devemos remir o tempo. Isto é, ou seja, resgatá-lo da inutilidade, ocupando-nos de maneira boa e justa. Então, também precisamos de ter atenção até a forma de nós termos tempo de lazer, porque o nosso tempo é do Senhor. Não é tipo, agora eu já fui à igreja, agora eu vou para o meu tempo, eu vou fazer as minhas coisas. Não. Mesmo até o tempo de lazer, tem que ser um lazer santo, um lazer correto. A gente deve sim se alegrar, deve sim estar junto, deve sim poder participar de muitos momentos de alegria, mas também temos novamente, não vamos num tempo de lazer, é tipo o tempo eu posso pecar agora à vontade, que não há problema, que Deus não se importa com o que eu vou fazer agora, porque estou a descansar. Não é assim. Então precisamos nos consciencializar de que os nossos dias estão contados e que não podemos desperdiçá-los. Assim, é preciso planear bem o uso do tempo, sabendo que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Lembramos Eclesiastes 3:1. O Senhor Jesus ensinou os discípulos que a história segue o plano determinado por Deus e que o tempo da sua vinda está próximo. Diante disso, como bons mordomos, nós devemos estar sempre prontos. Lembram-se da primeira parábola? Devemos estar sempre prontos, usando o tempo que nos resta para ocupar-nos com o que glorifica ao seu nome. Relembramos Romanos 13:1 e Apocalipse 1:3, porque realmente nós não sabemos o nosso dia, a nossa hora, não sabemos quando é que a nossa senha chega. Nós não sabemos. Nós não fazemos a mínima ideia. Nós não vimos assim com uma etiqueta que diz com o prazo de validade. Nós não sabemos. Então, literalmente, sim, nós devemos viver cada dia como fosse o último. Sim, devemos viver com aquela consciência. Se eu hoje posso partir em paz. Se hoje o Senhor me chamar à sua presença, eu posso partir em paz. Devemos realmente nortear a nossa vida com esta consciência e aproveitar todos os dias que o Senhor nos dá. A uns de nós vai dar mais, bem mais. A uns de nós vai dar menos, bem menos muitas vezes. Mas todo o tempo que nós vivemos nesta vida deve ser vivido em honra, glória, louvor e avanço do reino do Senhor Deus. Então, mesmo com a questão do nosso tempo, Deus não pede só 10% do nosso tempo. Deus pede todo o nosso tempo. Em todo o nosso tempo Ele é nosso Deus. Em todo o nosso tempo, seja trabalhando, seja em lazer, seja a brincar com os filhos, é fazê-lo para a glória do Senhor Deus. O Senhor tem que estar em primeiro lugar. Mas tudo o que fazemos não choca uma coisa com a outra. Não é um bocadinho como muitas vezes a gente vê esta dicotomia no meio católico romano. Que mesmo nas festas das aldeias, não é? Nas festas em honra da Nossa Senhora de não sei quê e do santo não sei das quantas. Mesmo nessas festas, o que é que por norma há? Primeiro há a procissão, há a festa, vai-se fazer a procissão lá com o santinho e tudo mais. Depois disso, vamos para o regabof.
Vêm aqueles cantores com aquelas músicas apimentadas, vamos comer umas sardinhas, umas bifanas e beber um tintol, e o povo vai ali dançar e... porquê? Fizemos a parte sagrada. Agora vamos para a parte profana. Agora o padre vai à vida dele e agora a gente vai festejar. Não é esta dicotomia que nós vemos muitas vezes ser vivida. Mas nós também caímos nessas coisas. Não, eu agora... saindo daquelas portas para fora, agora vou curtir o meu tempo, vou curtir os meus filmes e as minhas séries e curtir o meu futebol e tudo mais. Eu não estou a falar por si nada pecaminoso. Futebol não é de Satanás. Atenção, a questão, o amor ao futebol é. Acima do Senhor Deus, o amor ao futebol é como o amor ao dinheiro, o amor a qualquer outra coisa, o amor à comida, o amor ao nosso cônjuge. O Senhor Jesus disse: se vocês amam mais o vosso pai e a vossa mãe do que a mim, vocês não são dignos de mim. Já viram o chocante que Jesus disse? As pessoas se escandalizaram-se, as pessoas estavam ali com Jesus, escandalizaram-se. Porque sim, Deus tem que ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Depois, mordomia do corpo. As Escrituras ensinam-nos a ter especial cuidado com o corpo, que é a habitação de Deus. Desde a proibição do adultério até à proibição do assassinato, vários dos 10 mandamentos estão relacionados ao uso que fazemos do corpo. Por exemplo, Êxodo 20, no caso já tem aqui aberto, Êxodo 20, 13 a 14, diz: não matarás, não adulterarás. Logo, 2 mandamentos completamente relacionados com o corpo. Por isso nós precisamos de tranquilidade mental, de alegria de espírito, de sobriedade na nossa alimentação, ou seja, equilíbrio na nossa alimentação, na ingestão de bebidas, de remédios, de sono reparador, de trabalho responsável e de recreação. Inversamente, estão proibidas a negligência com a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, as paixões e cuidados desmedidos, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo o que leva à destruição da vida. Amados, uma criança pode não ser planeada por nós. Mas quem anda à chuva molha-se, não é? Mas uma criança pode não ser planeada por nós, mas nenhuma criança pode ser indesejada. Ela pode não ser planeada por nós, mas nunca vem fora de tempo, nem nunca é um estorvo. Então é horrível nós pensarmos que diariamente, mensalmente, anualmente, crianças são ceifadas do sítio mais seguro onde alguma vez elas poderiam estar. No útero da sua mãe. E isso, anualmente, mata mais do que o Holocausto. É terrível, irmãos. Eu creio que comentei com os amados irmãos aqui há uns meses atrás. Nós, em números totais, correlacionado com o Covid, não sabemos se por, se com, em que condições é que foi, mas estão contabilizadas cerca de 5 milhões de pessoas que no mundo inteiro, morreram correlacionado com, pelo menos, tinham um teste positivo de Covid. Ok? Amados, 5 milhões. Isso em termos de aborto, são dias num ano. São dias. Eu temo que, por exemplo, em Portugal já comece quase que a nivelar o número de crianças que são abortadas e as crianças que nascem. Nós somos a população das mais envelhecidas do mundo inteiro. O nosso país, o meu país, Portugal, é dos países mais envelhecidos do mundo inteiro. As pessoas não só não querem ter crianças, mas engravidam, matam as crianças. E isso é completamente inegociável. É incompatível com a palavra do Senhor, amados. É complicado. Eu já vi irmãos que defendem o aborto. É complicado de digerir para mim ouvir um cristão a defender o aborto. A dizer que é direito da mulher de escolher. E que é o corpo dela, não é? A questão é, o corpo dela não tem 20 dedos. O corpo dela não tem 2 corações.
O corpo dela não tem 4 pulmões. É outro corpo que está ali. É outra mulher, por exemplo, que está ali. E ela não tem direito ao seu próprio corpo. Ou um homem que está ali no seu útero não tem direito ao seu próprio corpo, à sua própria integridade, corpo dele, regras dele. Então quem somos nós para atentar contra o bebê que está ali no ventre da sua mãe? E por isso é completamente incompatível, amados. Viola exatamente o 6º mandamento. É assassinato. Não é um acumulado de células que está ali. É uma vida. É uma vida. Independentemente seja dentro ou fora da barriga, é a imagem e semelhança de Deus. Nós conversávamos ainda hoje na escola bíblica dominical. A pessoa pode ter uma deficiência grave, mas é a imagem e semelhança de Deus. Não é porque tem uma deficiência que deixa de ser imagem e semelhança de Deus. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Mas nós tratamos às vezes com uma leviandade. E depois muitas vezes, e eu falo acima de tudo do meu país e da igreja evangélica no meu país, que vota em partidos que promovem e legislam pelo aborto. Bom, já legislaram, inclusive. No meu país é permitido. É legalmente embasado. Até um certo número de semanas, mas é legal. É um bom, elevado número de semanas. É legal. A pessoa quer, atenção, a pessoa quer, o Estado paga. Aliás, não é o Estado que paga. Os teus impostos pagam por isso. A pessoa vai, pede, vai receber todo o tratamento e são os nossos impostos que vão pagar isso. A pessoa não paga nada. Pasmem-se, tem direito à licença de maternidade. A ficar um tempo em casa, depois de ter feito isso, e a receber um subsídio do Estado. Para poder subsistir, não é? Está em casa, é tempo de licença de maternidade. Porque matou o próprio filho no seu ventre. E uma boa parte dos evangélicos em Portugal votam em partidos que concordam com isto. Nós temos que ter noção que as nossas ações têm reações. E eu não quero chegar diante do Senhor Deus e ter sangue nas minhas mãos de bebés inocentes. Eu não quero. Eu não quero ter isso na minha consciência. De facto, ao observarmos os mandamentos, nós glorificamos a Deus com o nosso corpo. Tínhamos aqui algumas passagens que podíamos ler em relação a isso. Pois Ele é templo da habitação de Deus pelo Espírito. Lembramos, não é, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, em 1 Coríntios 6. E devemos dedicá-lo ao louvor e à glória de Deus Todo-Poderoso. Pois um dia daremos conta a Deus do uso que nós fizemos dele. E isso é uma coisa que nós temos que ter cuidado. É uma coisa que, quando eu digo nós, todos nós, amados, como eu disse, nós não podemos deixar, e eu costumo dizer, nós não podemos deixar que nada nos domine. Durante uma boa parte da minha vida, a comida era algo que me dominava. Eu não tinha equilíbrio na minha forma de lidar com a comida. Vocês, porventura, repararam que do ano para cá, para este, a título de informação, eu perdi 20 quilos. Mas eu, para perder 20 quilos, é porque eu tinha ganho 20 quilos. É porque eu tinha 20 quilos a mais do que eu tenho agora. Porque eu percebi que a forma como eu lidava com a comida desonrava a Deus. A forma como eu lidava com a comida era um gatilho para quebrar o domínio próprio em mim. Por isso é que um dos aspectos, biblicamente até do jejum, é mudar a nossa compreensão, o nosso relacionamento com a comida. E percebemos que a comida é um recurso que o Senhor nos dá. E por isso a gente tem que lidar também com equilíbrio. A gente tem que lidar com equilíbrio. Porque eu quero ser bom mordomo do corpo que o Senhor Deus. Desculpem, o corpo que o Senhor Deus me deu. Ok, amados? Quantas e quantas vezes, amados, é que a gente vê até pastores, não é? Que infartam, que têm problemas ligados à obesidade, ou até ao stress, à falta de tirar tempo para descansar. Ou até têm que amputar membros por causa, por exemplo, da diabetes e de não cuidarem com a alimentação. Amados, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A gente tem que cuidar. Isto não é paranoia, não é a mania das dietas, não tem nada a ver com isso. Nada. É tudo espiritual. É tudo questões que são princípios. Não há nada na nossa vida que nos possa dominar. Nem a bebida, mas também não é a comida.
A gente costuma dizer aquela brincadeira, mas precisamos ter muito cuidado com essa brincadeira. Quando a gente costuma dizer, isso não se aplica propriamente aqui à Europa, mas costuma-se dizer, o cristão não bebe, mas come. Um é pecado, o outro já não é? Espera aí, a gula não é pecado? Ai, a gula não é. Ai, para os cristãos a gula não é pecado. Espera aí, embriaguez é pecado, mas a gula não é pecado. Boa Bíblia que a gente anda a ler. Então nós precisamos de ter cuidados, amados. Precisamos de ter cuidado. Porque o corpo que o Senhor nos deu, é isso, a gente precisa de cuidar. Se me diagnosticam com alguma coisa e eu preciso fazer um tratamento, eu preciso ter cuidado com a medicação que eu estou a fazer, não é? Deus proverá. Deus já não proveu? Deus já não deu capacidade ao ser humano para o avanço científico, para a gente, até coisas que nos matavam não há muitos anos atrás, agora a gente consegue viver até relativamente bem com isso. Então agora vamos cuidar, amados. Vamos cuidar. Mas isso é em todas as áreas. Porque, novamente, o nosso corpo é templo do Senhor. Então nós não vamos desgastar. Nem com bebida. Quando digo bebida, é embriagar. A gente pode beber de forma responsável, sem perder o controlo. Como comer. É como comer. A gente deve comer de forma responsável, mantendo o controlo. Beber. O nosso relacionamento com o nosso cônjuge e só o nosso cônjuge de intimidade. É só com ele. Não é para toda a gente. Porquê? Porque o meu corpo é do Senhor. E depois é do meu cônjuge. Então, aquilo que nós fazemos, como eu disse, com o nosso tempo, o colocamos diante dos nossos olhos, o colocamos nos nossos ouvidos, o que nós vamos decorar, vamos repetir, vamos cantar, tudo temos que levar à submissão do Senhor Deus. Depois, outro aspecto que nós devemos ter em relação à mordomia, que é a mordomia dos dons espirituais. Ok, amados? E então, escrevendo a Timóteo, Paulo exorta a não negligenciar o dom espiritual que havia recebido por ocasião da sua ordenação, pela imposição de mãos do presbitério. Está em 1 Timóteo 4,14. Ele não devia exatamente enjeitar aquilo que o Senhor tinha colocado na mão dele para ele utilizar para a honra e glória dele. Timóteo era um evangelista e deveria exercer o seu dom de forma diligente e proveitosa para a glória de Deus. O apóstolo Paulo exorta os seus leitores a serem bons mordomos dos dons espirituais que receberam. Deus concedeu um dom a cada um e nós devemos usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Está em 1 de Pedro, agora Pedro também inspirado pelo Espírito Santo a dizer, 1 de Pedro 4,10. Então explica como podemos ser bons mordomos desses dons, exemplificando como os dons de ensino e serviço. Deus nos concedeu dons espirituais através dos quais devemos servir uns aos outros. Nesse sentido, somos dispenseiros ou mordomos da graça de Deus, pela qual esses dons nos foram dados. Somos maus mordomos dos nossos dons quando deixamos de exercê-los na comunidade dos crentes, recusando-nos a servir de acordo com as habilidades e capacidades de Deus, que Deus, nos deu, ou fazendo de forma desleixada. Então nós fomos chamados para servir. Todos nós fomos chamados para servir. Eu costumo dizer que ninguém é insubstituível na obra, mas todos somos indispensáveis. Ninguém é insubstituível no sentido que tem tipo um funil na cabeça e é um canivete suíço faz tudo, que sabe que consegue fazer tudo. Olha, eu não sou pastor canivete suíço. Eu tenho bem noção aquelas coisas em que eu sou mais ou menos bom e tenho noção aquelas coisas em que eu não sou bom, que são lacunas na minha forma de ser, na minha personalidade. Eu tenho essa noção. Então, naquilo que eu sei que Deus me deu e que eu posso fazer, eu vou fazê-lo com esmero, não com desleixo, com afinco, com amor. E isso é em todas as profissões, amados, e todas as áreas. Lembram-se daquela história do sapateiro de Lutero? Uma vez um sapateiro chegou a Lutero. Lembram-se que Lutero foi aquele que deu tipo o pontapé de saída da Reforma Protestante e que acabou por se desvincular, não é, da Igreja Católica Romana. Ele, no caso, ele foi expulso, ele foi excomungado, ele foi condenado ao inferno pela Igreja Católica Romana. Mas ele queria reformar, restaurar e levar a que voltássemos todos à Bíblia. E a Bíblia é que devia agora nos nortear. E o sapateiro, ainda pensando com aquela mentalidade católica romana, ele chegou ao pé de Lutero e disse: eu sou um sapateiro, mas eu quero dedicar a minha vida a Deus.
Como é que eu, sendo um mero sapateiro, posso agora viver uma vida santa? Uma vida dedicada ao Senhor Deus? E Lutero lhe disse: faz um bom sapato e venda a um preço honesto. Faz um bom sapato e venda a um preço honesto. Porque todos os dons e talentos que nós temos é para o serviço do Senhor. Então nem todos somos para ser professores de escola bíblica dominical, nem todos somos chamados a ser pregadores, nem todos somos chamados a ser evangelistas. Porquê? Porque isto é um corpo. Cada órgão do corpo faz coisas diferentes. Quanto é que a igreja não lucra com aqueles irmãos que gostam de trabalhar caladinhos nos bastidores? A gente chega, fez coisas arrumadas, limpas, organizadas, há comida, há água, há copos, quem muitas vezes a gente não sabe quem fez, mas a gente chega e a coisa está pronta, não é? Então, com o talento e o dom que aquela pessoa tem, por exemplo, de serviço, que é um dos dons espirituais inclusive, se ela pode servir, ela sirva para a glória de Deus. Se é ensino, que ensine para a glória de Deus, não é? Se é instrução, que instrua para a glória de Deus. Então, tudo o que nós somos e temos, amados, não há, digamos assim, nenhuma profissão que de facto é uma profissão que não possa ser vivida para a glória de Deus. Não são só, digamos assim, o clero fazendo esta questão que glorifica a Deus. Não. Isso foi quebrado exatamente em Jesus Cristo. Porque todos nós somos chamados sacerdotes do Deus Altíssimo. Por meio de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Todos nós podemos ir diretamente a Deus em oração e todos nós podemos prestar culto diretamente ao Senhor Deus com tudo o que somos e com tudo o que temos. E por isso é que eu costumo, muitas vezes até em tom de brincadeira, que a gente deve mudar a fralda do nosso filho para a glória do Senhor Deus. Porquê? Porque quando nós lembramos em 1 Coríntios 10:31, que nos diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E essa é a nossa vida. Se nós, por exemplo, temos curiosidade, eu não sei qual é que são os meus dons, ou assim, amados, um caminho não é infalível, não é um oráculo, mas há testes de dons espirituais que às vezes a gente pode fazer que nos podem dar algumas luzes. Mas aquilo que eu digo de mais importante, coloca-te à disposição. É a questão do ano do despertar. Coloca-te à disposição. Amados, a primeira coisa que eu fiz na minha igreja local, depois da minha conversão e ter regressado à Igreja Batista de Águeda, novamente eu coloquei-me à disposição. E os irmãos meteram-me a dar escola bíblica dominical às criancinhas, da pré-escola e da primária. E eu fazia aquilo para a glória de Deus. Não é? Agora eu não me estou provavelmente a imaginar eu a ter a mesma desenvoltura e facilidade que Deus me deu naquele momento de ensinar a criancinhas. Eu sinto-me muito mais confortável com adultos. E há pessoas, a minha esposa, por exemplo, que é exatamente o oposto. Ela não gosta de estar à frente de adultos. Ela não gosta de falar à frente de adultos. Mas ela está completamente como um peixe dentro d'água com crianças. Então, porque novamente, nós somos um corpo. Pessoas diferentes. Deus é criativo. Dá-nos capacidades diferentes. Amada, és cozinheira. Cozinha para a glória de Deus. És cabeleireiro. Se é cabeleireiro para a glória de Deus. E no teu lugar de trabalho, no teu local de trabalho, na tua fábrica, na tua escola, glorifica a Deus. Com as tuas atitudes e, acima de tudo, com a tua boca. Não é? Nós não podemos ser depois cristãos agentes secretos e que ninguém sequer fazia a mínima ideia que nós éramos cristãos, porque a nossa conduta era tal qual a dos outros. Isso não pode acontecer, amados. Não só nós não nos podemos calar das coisas que vimos e ouvimos, mas também nós precisamos de ser novamente bons mordomos do nosso corpo, da nossa boca. Terminando também, para não deixar arrastar para a semana que vem, a mordomia dos bens materiais. Então, escrevendo a Timóteo, Paulo exorta a não negligenciar novamente, desculpem, isto é redundante aqui o que eu estava aqui a dizer. Nós somos ensinados exatamente, inclusive em 1 de Pedro 4:10, exatamente que nós devemos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, ou seja, da forma variada e criativa como Deus opera. E já fomos inclusive lembrados nas parábolas anteriores, exatamente, que Deus nos dá os recursos para nós multiplicarmos e colocarmos ao seu serviço. Então, como eu estava a dizer, ainda que nós tenhamos uma base simbólica antes da lei de Moisés, em que Abraão, perante Melquisedeque, pegou em 10% do que ele tinha e lhe entregou, nós depois, como ainda hoje falávamos na escola bíblica dominical,
no contexto do povo de Israel, nas leis do povo de Israel, eles inclusive tinham vários dízimos. Não sei se vocês sabiam. Eles não davam apenas 10% da sua renda. Eles davam, se nós somarmos tudo, inclusive que haviam certos dízimos que eram só tipo numa altura do ano, havia inclusive um dízimo, que eu hoje contei na Escola Bíblica Dominical, eles tinham que separar, guardar e depois comer todos juntos. Era para fazerem um banquete, mas era um dízimo que Deus mandava eles separarem, mas para eles se alegrarem juntos. Era um feriado, não era um dia de sábado, que Deus instituía e o dízimo era um dízimo para a festa, literalmente. Mas eles davam cerca de 23 qualquer coisa por cento das suas fazendas. Estão a perceber? Porquê? Porque estava tudo interligado. Os impostos, com a questão religiosa, com tudo estava interligado. Então era como se fosse também os impostos do povo, estão a perceber? Então às vezes nós ficamos com aquela ideia 10%, 10%, 10%, 10%. Mas não é assim que Deus nos manda a viver. Nem com a questão dos 10%. Assim, coisa, e que às vezes nos aprisiona, mas também é exatamente, novamente, na reflexão. Nós somos mordomos. Nós somos mordomos. Nós não dissemos que tudo o que nós temos é para o serviço de Deus. Então o meu carro não é o meu carro. É o carro que Deus me deu para a sua honra e glória. A minha casa não é a minha casa. É a casa que Deus me deu para gerir para a sua honra e glória. Então eu tenho que ser hospitaleiro. Eu tenho que ser gracioso para com o meu irmão que está em necessidade. Eu tenho que albergar aquele que necessita, aquele irmão que está necessitado, por exemplo, de um sítio para reclinar a sua cabeça. Claro, com as devidas reservas, os devidos cuidados. Atenção, não estou aqui a fazer apologia para a gente catar pessoas na rua e meter dentro de casa. Atenção. Que mesmo depois da lei portuguesa a pessoa pode querer ficar e a gente tem que levar a pessoa a tribunal para tirar dentro da nossa casa. Não sei se vocês sabiam disso. Nem a polícia tira a pessoa de lá de dentro. Mas eu estava a dizer, tudo o que nós temos... a polícia não tem legitimidade legal. Podem perguntar. A polícia não pode. Temos que levar a pessoa a tribunal. O tribunal tem que julgar para a pessoa ser obrigada a sair da casa. Depois é que pode ir lá a polícia tirar. Mas como eu estava a dizer, tudo o que nós temos, amados, é do Senhor Deus. Então, segundo a capacidade de cada um, segundo os bens de cada um, segundo aquilo que o Senhor colocou no coração de cada um, não é? Deus nos pede a nós utilizarmos, ou melhor, a ofertarmos para o avanço do seu reino, para a manutenção da sua obra e tudo mais. Mas do resto, a outra percentagem, mediante a percentagem que a gente escolha, a outra percentagem continua a ser do Senhor, no sentido de que não, agora eu como tenho aqui uma renda bem choruda, novamente eu vou comer, vou beber, vou me alegrar, porque eu já fiz a parte de Deus, eu já devolvi a Deus a parte dele. Agora estes 90 é para eu fazer a festa. Não é assim. Não é assim. Nós continuamos a precisar de ser bons mordomos. Então, amados, antes de nós nos preocuparmos com questão de porcentagens, ou da gente se ofender, melindrar, com questão de porcentagens, acima de tudo é o que é que está em primeiro lugar no teu coração? O que é que tu tens de valioso? O que é que para ti é realmente valioso? Novamente, porque Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o nosso tesouro está na casa, no carro, na carreira, na conta bancária, nas férias, no estrangeiro e tudo mais, a gente vai viver em função disso. E não que a gente não possa usufruir dessas coisas. Estou a falar onde está o nosso coração. Sejamos ricos, sejamos pobres. Muitas vezes a gente utiliza a parábola, não é parábola, amados, o relato da pequena viúva das 2 moedinhas, lembram-se? E nós entendemos tudo errado, amados. Tudo errado. Porque nós usamos muitas vezes a parábola da viúva, das 2 moedinhas, a pensar, não importa que a gente dá pouco. Não importa a gente dar pouco para o Senhor. Porque tudo é válido diante do Senhor. O que importa é o coração. Pois é, amados. Mas Jesus enfatiza. Ela não deu 10%. Ela deu tudo. Ela deu tudo. Ela deu pouco. Mas esse pouco era tudo dela. Porque foi o que Deus exatamente estava a tocar no seu coração para ela fazer. Como por sua vez o jovem rico, Jesus fez-lhe um pedido que não fez a mais ninguém. Porque ele sabia onde é que estava o coração daquele jovem. Quando o jovem rico, que disse que cumpria todos os mandamentos, não é? O que é que Jesus disse? Queres ser perfeito? Pega em tudo o que tu tens, vende e dá aos pobres. E a Bíblia nos diz o que é que aconteceu. Aquele rapaz foi triste embora. Porquê? Porque tinha muito.
E o seu coração estava no muito que ele tinha. E terminando, eu lembro-vos, mais uma vez, que comentei na semana passada, o relato, e recomendava a todos os irmãos a irem ver, o relato sobre o irmão Colgate, o irmão que criou a marca Colgate. Agora, claro que já não é regida, não é nem por pessoas, obrigatoriamente, nem por princípios cristãos. Mas o Colgate da marca, ele queria ser um pastor. Mas tinha uma doença de saúde que não o capacitava e ele não foi para o seminário. Então ele disse, Senhor, então capacita-me eu a ser um bom empresário, a ganhar dinheiro para eu investir no teu reino. E Deus foi fazendo-o prosperar. E à medida que ele ia prosperando, ele foi aumentando a porcentagem que ele doava para o reino, diretamente para o reino, e foi diminuindo a porcentagem com que ele vivia. Eu não quero me enganar, mas chegou uma altura que para ele, segundo o que ele quis fazer, segundo o que Deus tocou no coração dele e o capacitou e o agraciou, ele dava mais de 50% diretamente para o reino e vivia com o resto. E vivia muito bem com o resto. Mas já pensaram, foi a quantidade de missionários que foram sustentados pela obra dele? A quantidade de seminários que foram preenchidos com a obra dele? Porque Deus o abençoou, mas ele percebeu, eu sou mordomo. Quais 10%? E 10% já era um valor elevado. Mas ele percebeu, não, mas o meu Senhor é dono de todo o meu dinheiro. Então se ele está a tocar no meu coração a eu ser liberal na minha forma de ofertar, então eu tenho que ser fiel àquilo que o Senhor me está a fazer. E novamente isto foi o que ele decidiu fazer. E ele pôde fazer. Não quer dizer que agora tu vais fazer a mesma coisa, porque se não tens as mesmas condições. Nem Deus está a pedir isso de ti. Mas Deus pede que nós sejamos fiéis. Com o pouco que Ele colocar na nossa mão, ou com o muito, sejamos fiéis. Amados, se o reino está em carência, se o reino está em dificuldade financeira, e nós somos muitos, e vivemos bem, algo de errado não está certo. Se nós sendo tantos, e graças a Deus, estando praticamente todos empregados, e graças a Deus, todos podendo ir a comer fora uma vez pelo menos no mês, e depois a gente olha, epá, a conta está no vermelho. A conta está no vermelho. É porque algo de errado está com onde está o nosso coração, amados. Cada um, novamente, tem que se examinar a si próprio. Cada um é que sabe, digamos assim, a fundo da sua vida, da dinâmica da sua casa. Mas, novamente, eu lembro, sejas rico, sejas pobre, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ok? Perguntas para reflexão ou questões para reflexão. Já planeaste o uso que farás do teu tempo amanhã? O que farás em cada uma hora do teu dia? Reservaste algum tempo para ler a Bíblia e orar? Vês o teu corpo como um templo onde Deus habita? Como é que isso afeta o cuidado e o uso que dispensas ao teu corpo? Então, ciente de que Deus nos pedirá contas da administração dos teus recursos, dos nossos recursos financeiros, achas que tens usado o teu dinheiro de modo agradável a Deus? Eu deixo isso para cada um de nós refletir e pedir que o Senhor guie. Então vamos terminar com uma palavra de oração, amados. Agradeço a vossa paciência e eu me ter estendido um bocadinho mais para concluir hoje. Mas vamos então terminar indo ao Senhor em oração. Sabem que já de seguida também teremos, como temos feito o sorteio da nossa rifa para o aniversário, e depois, não é, os irmãos podem se cumprimentar e voltar para as suas casas. Mas então, vamos orar agora, terminando o culto. Sim, amado irmão. Sim, volto a relembrar, domingo que vem, dia 30, muda a hora, mas não se preocupem, todos nós que temos smartphones e computadores, eles mudam a hora sozinhos. Vamos ganhar uma hora, vamos poder dormir mais uma hora. Os irmãos que podem e que vão votar, recomendo que vão votar cedo. Vão votar cedo, porque o aniversário é só às 4:30 da tarde. Ou melhor, começa. Então, até nós recomendamos aos irmãos da igreja chegarem cerca de uma hora antes. Porquê? Para receber. É para recebermos quem vem. Então, nós vamos ter tempo. De manhã dá para fazer tudo. De manhã a gente acorda. Como eu disse, ganhamos uma hora de sono a mais e tudo. Podemos fazer as nossas leads, as nossas responsabilidades e às 3:30 estar lá com alguma facilidade. Ok, amados? Então, é o aniversário, 4:30, no Centro Pastoral Paulo VI, ali logo à entrada de Dark, no grupo dos comunicados. Eu vou voltar a passar essas informações.
recomendo que os irmãos convidem pessoas. Por sua vez, quem ainda não tem o seu contacto nos grupos da igreja e quer, por gentileza, fale com algum diácono, fale com a irmã Marta Gomes, e eles vão tirar o vosso contacto, vão passar para mim, eu vou guardar o vosso contacto e adicionar aos grupos da igreja, ok? Então vamos agora neste momento em oração e pedir que o Senhor então continue hoje e sempre a ser o Senhor de tudo na nossa vida. Pai de amor, de infinita bondade, misericórdia e graça, ó Senhor, nós vivemos no tempo mais próspero da humanidade, nós vivemos, Senhor, na região mais próspera do planeta, Senhor, em que temos mais acesso a bens, a conforto, Senhor, a recursos, mais temos acesso à saúde, à educação, ou melhor, à instrução, e a montes de coisas diferentes que nós podemos usufruir nesta vida. Mas, ó Senhor, não deixes que o nosso coração seja tomado nem pela ansiedade, Senhor Deus, nem a depositarmos a nossa confiança nas riquezas e não em Ti. E ajuda-nos acima de tudo ao nosso coração estar em Ti, na Tua obra e no Teu reino, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós administramos os bens que Tu colocas na nossa mão e enquanto cada um, de forma pessoal, com alegria, com amor, segundo as suas capacidades e segundo aquilo que o Senhor de facto colocou no seu coração e não aquilo que a carne muitas vezes nos quer levar ao engano, que possamos contribuir com o avanço do Teu reino, Senhor. Que sejamos uma igreja que sustenta missionários, Pai. Que sejamos uma igreja que compra e oferece Bíblias, ó Deus. Que sejamos uma igreja que marca a diferença aqui em Viana do Castelo. Que nós cuidemos dos nossos em necessidade. Que nenhum irmão no nosso meio passe por necessidades, mas que nós compreendamos que Tu não pedes 1, não pedes 10, não pedes 99. Tu pedes 100% de tudo o que nós somos e temos para a Tua honra e para a Tua glória. Mas ajuda-nos a saber o que é que Tu queres em particular de nós, para nós a levarmos ao avanço do Teu reino. Obrigado, Senhor, pelo acesso à Tua palavra e agradecemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o Teu grande amor por nós, Deus Pai, e que as doces consolações, a coragem, a ousadia, a cura que o Santo Espírito nos dá e o facto de Ele nos relembrar da Tua palavra e nos iluminar a mente para a compreender, sejam com todos e com cada um. Oramos no santo nome de Jesus, dizendo amém.